estamos conversando com o Júlio Olivar, figuraça, um sujeito trabalhador, batalhador, inteligente, criativo. É uma cara nova que nós precisamos valorizar na nossa terra. Nós somos muito cacique aqui, nós precisamos mais gente... Bom, você sabe o que eu estou falando. Antes de falar com o Júlio, eu quero fazer um rápido comentário sobre o espaço alternativo, fazer um pedido aos órgãos de fiscalização, ao Ministério Público, ao Ministério Público Federal, à Justiça. Por favor, quando forem decidir sobre o espaço alternativo, antes de tudo, pensem na população. Nós, povo, não fizemos nada para merecer o que está sendo feito lá no espaço. O governo quer concluir, o governo tem dinheiro, o governo tem estrutura, o governo contratou gente para fazer o espaço e os órgãos de fiscalização não deixam. Isso é uma tristeza, Quero registrar aqui meu protesto veemente contra isso. O que tu acha, Júlio? Eu só tenho a endossar, né, o seu protesto, porque afinal de contas, Sérgio, se houvesse hoje os órgãos de controle nos moldes do que é hoje, na época do Juscelino Kubitschek, não haveria Brasília, não existiria Brasília. Eu não estou dizendo que não deva haver órgãos de controle e que tem que ser rigorosos, mas tem que prevalecer o bom senso. Quanto é que custa para o país esses entraves, né? O governador Confúcio Moura fez as usinas de asfalto no interior e está fazendo obra, asfaltou Rondônia inteira a menos de 1/3 do que custaria nos moldes tradicionais, licitação, coisa demorada, usando às vezes mão de obra de apenado, porque o apenado ele não é um ressocializando, ele não está cumprindo pena para se ressocializar e reintegrar essa sociedade. O governador Confúcio Moura tem utilizado dessa máxima, dessa premissa, com uma eficiência tal que nunca houve na história de Rondônia anteriormente. Então essas reformas, essas melhorias, inclusive no espaço alternativo, vai empregar essa premissa, né? Defendida teoricamente por todos os grandes juristas do país, mas é preciso que na prática as coisas aconteçam. E é isso que o governador Confúcio pensa. É importante que se diga que ninguém quer que obra com superfaturamento ou com alguma sacanagem se feche os olhos para isso. Pelo contrário, todos os que roubaram o dinheiro público têm que ir preso e devolver. Essa é a premissa. Agora, punir a sociedade que nada fez interrompendo uma obra, é por isso que nós estamos com centenas de obras paradas pelo país, nosso dinheiro dos impostos jogado no lixo, para cada um ter uma briguinha de beleza para pegar um espaço na mídia. Dá licença. Isso. Olha aqui, meus amigos. A Cidade que Não Existe Mais. Um livro escrito pelo Júlio, que, entre outros talentos, tem o de escrever muito bem. O que é A Cidade que Não Existe Mais, Júlio? Essa é uma história de Santo Antônio do Rio Madeira, que foi o embrião de Porto Velho, né? Disse que Porto Velho começou com a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Não. A própria estrada de ferro Madeira-Mamoré foi justificada porque havia uma vila, que era a Vila de Santo Antônio, que se tornou efetivamente cidade a partir de 1912, tendo como prefeito, inclusive, um médico, um legendário de Rondon, o médico Joaquim Tanajura, que veio junto com Rondon e acabou ficando lá em Santo Antônio, foi o primeiro prefeito, um dos primeiros jornalistas atuantes, inclusive fundou o Alto Madeira, que existe até hoje. E essa cidade é o embrião não só de Porto Velho, mas como de diversas instituições, como, por exemplo, o Poder Judiciário. O primeiro juiz, João Chacon, estava estabelecido em Santo Antônio. O Vulpiano Machado, primeiro promotor de justiça atuante no território que hoje a gente conhece como Rondônia. A própria estrada de ferro Madeira-Mamoré percorria 359 quilômetros dentro do município de Santo Antônio. Somente 7 quilômetros eram dentro do município de Porto Velho. Porto Velho era um município minúsculo, enquanto que Santo Antônio tinha mais de 300 mil quilômetros quadrados, era o maior município do planeta, inclusive o dobro de tamanho da própria Itália, e nem se fala assim os estados do Brasil, que era maior do que a maioria deles, e um município que foi extinto. É o único município do Brasil formalmente extinto em 1945. Então eu conto essa história de a cidade que não existe mais, contando a saga desses pioneiros que vieram para lá, inclusive pessoas do porte de Mário de Andrade, que era um escritor que à época era festejado como um dos maiores do Brasil, né? A Semana de Arte Moderna do Brasil havia acontecido há apenas 5 anos, quando ele veio a Santo Antônio, quando ele foi a Santo Antônio, e escreveu o primeiro livro sobre turismo no país, que era o Turista Aprendiz. Então tem diversas experiências e narrativas importantíssimas, como aquela que versa sobre o navio satélite, que trazia os degredados do Rio de Janeiro para essa zona portuária de Santo Antônio. As pessoas
que às vezes não tinha nenhum julgamento na justiça, eram apenas perseguidos políticos. Hermes da Fonseca, o presidente Hermes da Fonseca, mandavam para Santo Antônio como degredados. O navio satélite, no único dia, em 1911, chegou a trazer mais de 400 pessoas que foram despejadas nas barrancas do município de Santo Antônio. Então é essa história que eu trago à tona, para que a pessoa tenha uma compreensão, as pessoas tenham uma compreensão maior de que o Forte Príncipe da Beira estava dentro do município de Santo Antônio, o Vale do Guaporé, que é um verdadeiro santuário ecológico brasileiro, estava dentro desse município, e que Porto Velho é fruto, é reflexo da existência desse próprio município pioneiro de Rondônia. Tem um detalhe no livro, entre outras informações fantásticas, a questão das crianças, que daqui a pouco Santo Antônio ficou sem crianças, ou quase sem crianças, de tanta doença. Como é que foi isso? Alguns cientistas e viajantes que passavam por Santo Antônio à época a apelidaram como a cidade sem crianças, porque as crianças morriam comumente de mal de 7 dias, né? Que era aquela doença causada por questões de infecção do umbigo, aquelas coisas. Então, em função da mortandade significativa de doença, era uma área sem nenhuma sanidade, né? As pessoas defecavam em qualquer lugar, abatiam os bichos, o gado no meio da rua e deixavam as vísceras ali mesmo. Inclusive o Oswaldo Cruz, quando aportou em Santo Antônio, ele disse que a única saída para Santo Antônio era pôr fogo em tudo. De tamanho era sujeira, lixo para todos os lados. Rondon também se referiu a Santo Antônio como o pior lugar em que ele pisou. Rui Barbosa, num discurso no Senado da República, falou que Santo Antônio era a antecâmara do inferno. Então era uma cidade de má reputação, e por conta disso havia muita mortandade infantil. Mas é bom que se diga que houve um certo exagero, porque em 1915, se não me falha a memória, ou 16, foi criada a primeira escola de Rondônia na cidade de Santo Antônio, e havia 34 matriculados naquele ano na escola, a escola criada pelo Tanajura, pelo Joaquim Tanajura, que por sinal foi o primeiro prefeito eleito também aqui de Porto Velho, além de ter sido prefeito de Santo Antônio. Então havia sim uma infância lá, né? Inclusive a gente olha nas fotos da época as crianças devidamente adornadas, participando das quermesses, dos eventos culturais de Santo Antônio. Então havia sim uma elite, né? Cujas crianças sobreviviam a esses males decorrentes dos problemas de sanidade. Júlio, como é escrever um livro desse, um livro tão interessante sobre a história, com tão poucas fontes de informação? Como é que foi buscar, por exemplo, esse detalhe das crianças, esses depoimentos sobre Santo Antônio? Onde é que se conseguiu isso? Sérgio, na verdade, existem excelentes fontes em Porto Velho, como, por exemplo, o Centro de Documentação Histórica do Tribunal de Justiça. É de uma preciosidade que é possível mensurar o dia a dia, o cotidiano de Santo Antônio, através dos boletins de ocorrência policial, dos inquéritos, dos inventários. Existe um monte, um amontoado de documentos, muito bem gestados, por sinal, pelo Miguel Inácio, que é o historiador contratado pelo Tribunal de Justiça para essa finalidade, além da Nilva Menezes, que é a diretora do espaço, mas sempre fui prontamente atendido pelo Miguel, assim, e o próprio Centro de Documentação do Estado, o jornal Alto Madeira, que documentava assim, com muita propriedade assim, o dia a dia de Santo Antônio. Mas o principal manancial de informações se encontra no Instituto Memória da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, em Cuiabá. Assim, nos feriados prolongados aqui de Porto Velho, eu recorria a Cuiabá e era muito bem atendido lá, pelo Sérgio, seu xará, inclusive, que é um historiador que me atendia, e sempre me colocava à disposição os documentos históricos, fotografias e muita coisa relacionada a Santo Antônio. Muito bem. A cidade que não existe mais. Onde é que nós podemos adquirir esse livro? Em todas as livrarias de Porto Velho, e eu vou lançá-lo oficialmente dia 28 agora, 28 de julho, na Biblioteca Francisco Meirelles, aqui em Porto Velho, a partir das 19 horas, com a participação dos alunos de música da Faculdade Finca Metropolitana. Então vai ser um momento assim em que a gente poderá brindar o lançamento desse livro, dia 28 agora. O governador Confúcio Moura, entre outras coisas, ele é um leitor voraz. Dizem que ele lê até CGC de remedicamento, né? É verdade. De empresa. Ele já leu esse livro. Ele leu já o seu livro? Leu, veio comentar comigo, gostou assim, porque ele não sabia assim da briga partidária que havia, né? Havia 2 partidos políticos em Santo Antônio. Um partido mais ligado a Cuiabá e o outro a Manaus, porque havia uma crise de identidade. Ali era o extremo norte do Mato Grosso, mas ficava na fronteira com Porto Velho, que já era Amazonas. Então, existiam lá o partido republicano e o Partido Conservador.
Então, as brigas políticas, as picuinhas, que muitas vezes culminavam em morte, né? E havia o envolvimento do delegado de polícia, do juiz, do promotor, todo mundo era político e tinha lado em Santo Antônio. E às vezes se morria literalmente na ponta do punhal em Santo Antônio por questões políticas. E ele leu essas passagens todas assim, veio comentar comigo, satisfeito de saber minúcias desse município que foi o embrião do estado de Rondônia. Você preside a Academia de Letras? Academia Rondoniense de Letras. Me diga, nós devemos ter aqui no estado muitos talentos. Tem como ajudar esses novos talentos a colocar as suas coisas a público? Livros, poesias, teatro? Quando eu passei pela Secretaria Estadual de Educação, uma das primeiras coisas que eu fiz foi constituir no âmbito da Secretaria um conselho editorial que existe formalmente até hoje, que era para receber livros, né, autorais de gente radicada no estado de Rondônia, avaliar a qualidade destas obras e publicar com recursos do estado. E além disso, na época eu fiz prever no orçamento mais de 3 milhões de reais para realizar a FLIRO, que era a Feira Literária Internacional, porque Porto Velho é uma das únicas capitais do Brasil que não dispõe de uma feira que possa ter um livro como ator principal. Então não é só show, não é só música, não é que pode modificar o olhar das pessoas em relação à própria vida, à própria existência humana. O livro é salutar para isso. O livro como ator, e como o próprio Monteiro Lobato dizia, uma nação se faz com homens e livros, né? Mais ou menos isso, não lembro mais textualmente o que ele dizia. Mas é salutar, assim, que nós tenhamos no livro o reflexo do que somos. Então, não só na questão historiográfica, mas na filosofia, na poesia, no romance, em qualquer vertente da literatura, é salutar que Rondônia se veja refletida. Então, a gente tem isso muito claramente. Eu acho que Rondônia ainda não tem um mercado editorial propriamente dito. As pessoas que fazem livro, vendem o livro através do corpo a corpo, através do seu crédito pessoal junto à população, mas é preciso que haja esse aculturamento, esse investimento, esse apoiamento assim, do setor público, para que efetivamente a gente possa fazer com que os nossos autores se despontem de uma maneira mais favorável. Talento temos sobra. Vou mostrar para vocês novamente aqui A Cidade que Não Existe Mais. Lançamento dia 28. Às 19 horas na Biblioteca Francisco Meireles. Por favor, compareçam, comprem um livro, leiam. A única forma de se aprender a escrever é ler. Pelo amor de Deus, não escrevam você com C cedilha no Facebook, eu vou morrer por causa disso ainda. Vou ter um ataque cardíaco. Enfim, leitura, cultura, história. Júlio Olivar, nome que você vai ouvir muito ainda nessas terras de Rondon. Júlio, muito obrigado. Se Deus quiser. Obrigado a você, meu querido. Obrigado a você, aos telespectadores. E falando em livro, dia 25 agora de julho, é o Dia Nacional do Escritor. Okay. Então é muito oportuno, sim, deixar os parabéns a todos os escritores e muito obrigado a você e à SIC TV. Muito bem. Agora você vai acompanhar essa entrevista pelo Face, no site www.gentedeopinião.com.br e nas redes sociais, porque isso vai viralizar. Júlio Olivar é a atração. Um abraço e até a próxima edição do Direto ao Ponto.